Perguntava se considera haver em Angola perseguição a líderes sindicais e ativistas cívicos. Bem, não é uma questão de eu considerar, os factos falam por si. Na verdade, o que temos estado a assistir nos últimos tempos é uma pura intimidação, uma caça aos ativistas e aos membros dos sindicatos dos professores de ensino superior. O país abraçou o Estado de Direito Democrático a partir de 1991, a altura em que foram assinados os acordos de cesse. O que significa que o Estado deve garantir os direitos e as liberdades constitucionalmente plasmados na Constituição. O Estado tem esse poder para garantir esses direitos. Não pode o mesmo Estado em que se comprometeu em conviver num Estado democrático de direito, hoje persegue quem pensa diferente. É errado isso. As pessoas estão a ser julgadas por delito de opinião. Isso não é correto. Está-se a passar uma imagem muito negativa a Angola lá para o exterior. A par disso, é importante que as pessoas saibam que o ativista não é um inimigo da pátria. Um sindicalista não é um criminoso, não é um altamente perigoso. No entanto, a ação do ativista, o ativista faz o quê? O exercício de cidadania, cujo seu trabalho visa essencialmente mudar a realidade da sua comunidade ou do seu país. Nós estamos aqui recordados que Angola está cada vez mais a intensificar o seu comportamento antidemocrático. Então, nenhum cidadão sem consciência, que tem consciência dos seus direitos e deveres, vai aceitar que os seus direitos sejam cerceados, vai aceitar que viva num país extremamente rico, mas essa riqueza não beneficia o cidadão. Daí a importância dos ativistas em qualquer parte do mundo, não pressionam os poderes, os estados, os governos a mudarem não só de comportamento, mas a exigir que haja uma distribuição equitativa da riqueza, que essas riquezas devem também atingir o estômago do cidadão. Não é o que acontece em Angola. Instalou-se uma ditadura do partido, toda ação gravita à volta do partido. Isso não é correto. O país não é do MPLA, não é da UNITA, não é da FNLA, muito menos do José Eduardo Santos João Lourenço. O país é de todos nós. É um país que os nossos antepassados nos deixaram. Então, ninguém pode se achar superior só porque está a governar, e aqueles que não estão a governar sejam tidos como cidadãos de segunda ou de quinta classe. Não haverá e nunca houve cidadãos de primeira, nem de segunda, nem de quinta classe. Somos todos cidadãos, somos todos parte desse país, devemos usufruir das riquezas, devemos ter uma educação de qualidade, saúde nos hospitais, técnicos especialistas nos hospitais. Agora, perseguir pessoas porque estão a falar, isso é um comportamento antidemocrático. Nós estamos a viver agora um estado de polícia, um estado de terror. Hoje quem fala é perseguido, é morto, é enjaulado. Não, ninguém pode se deixar intimidar. Eu encorajo os cidadãos, encorajo os ativistas a continuar a defender os seus direitos, a continuar a abraçar causas, a continuar a combater a ditadura. Se Angola se compromete constitucionalmente com o Estado de Direito Democrático, deve o regime cumprir com as leis, cumprir com os princípios que gravitam a democracia e o respeito pelas leis. Ninguém pode ser perseguido, ninguém pode se sentir, aliás, intimidado na sua própria terra. Ontem mesmo muitos ativistas estão a abandonar o país, muitos cidadãos estão a abandonar o país. Para além de não existir condições mínimas para se viver, também há aqui um risco de segurança.
há uma insegurança no país, as pessoas sentem-se inseguras. Então, ninguém aceita isso. Então, nós vamos continuar a lutar, vamos continuar a exigir, porque quem governa tem que estar preparado. João Lourenço, se acha que ganhou as eleições, todo mundo sabe que não ganhou, roubou o mandato do povo. Então, se ele acha na mente dele que venceu, por que tem medo da crítica? Por que tem medo de quem ele critica? Por que tem medo do contraditório? Tem que estar preparado. Isso que ele está a viver são consequências do roubo que ele fez. Dito dali. Não é? Dito dali. Ontem, consegue ouvir-me? Sim, ontem mesmo, durante o empossamento, ou seja, depois de ser empossado na recondução, o Procurador-Geral da República garantiu que não serve ao Presidente da República e que é apartidário. Essas declarações de Hélder Pitagros dão alguma esperança aos ativistas e a líderes sindicais? Não é verdade. O ano passado, não, este ano mesmo, o atual Procurador-Geral da República, que já foi reconduzido, viveu uma situação de um isolamento quase político com o Presidente da República, porque ele discordava do Presidente da República, que insinuou ao atual PGR, não é, que promovesse, ou seja, que detivesse pessoas a seu belo prazer. Então, o atual procurador terá contrariado o Presidente da República, que não era legal mandar prender pessoas só porque estão a falar. Tudo isso é fruto do quê? Porque o João Lourenço não tem legitimidade política para governar o país. Então, para ele, acha que só pode governar o país intimidando as pessoas, intimidando os críticos, né? Com prisões, com perseguições. Agora, essas declarações de ontem são totalmente irresponsáveis. É só recorrermos à Lei 22, Lei de Base, não é, que regula o funcionamento da PGR, no seu artigo 8, diz claramente o seguinte: o Procurador-Geral da República recebe instruções direitas do Presidente da República. Significa que temos uma PGR que recebe instruções políticas, não é autônomo, não é independente e no exercício das suas funções depende do Presidente da República. A título de exemplo, todos nós lemos para os leitores do Clube K e não só, o Clube K avançou que a Procuradoria-Geral da República tinha remetido um relatório no gabinete do Presidente da República para apreciar os trabalhos investigativos que foram feitos pela Procuradoria-Geral da República contra o Presidente do Tribunal Supremo. É só para perceber. Significa o quê? Que se o João Lourenço entender o Joel Leonardo vai para a cadeia, a PGR vai constituir o arguido. E se o João Lourenço entender, não, o Joel Leonardo é meu amigo, me ajuda a roubar, branqueia os meus podres, não pode ir para a cadeia, então também não vai. Então, o procurador ontem disse porque ele age de acordo com a sua consciência, não recebe instruções. É mentira. Porque uma outra coisa é o que está na lei, outra coisa é o que ele quer insinuar. No entanto, é mau isso. Agora, quanto às perseguições que sofrem os membros do sindicato, é importante lembrar que os professores estão em greve há 2 ou 3 meses e não estão a pedir mais do que a obrigação do Estado. As melhores condições de trabalho, um bom salário, né, que se ajuste ao trabalho que tem feito. Como é que nós, quando trouxemos aqui um estrangeiro, ganha 5 vezes melhor do que um angolano? Não justifica. Então, a qualidade de ensino que se queira deve estar acompanhada da qualidade de vida do professor. Como é que nós vamos querer que o professor investigue quando não tem condições de trabalho? Nós temos professores, temos universidades que não publicam artigos científicos, que não pesquisam. Temos muitos problemas no país, mas as universidades não fazem absolutamente nada. Temos universidades. Primeiro, não ensinam o estudante a pensar, não ensinam o estudante a fazer, ensinam o estudante a reproduzir, a mentir. Não é? Resumidamente, vamos dizer que as universidades no país estão a formar militantes ao invés de formar cidadãos e quadros competentes para desenvolver o país. Perdão? No entanto, é o que estamos assistindo
É errado. Nós condenamos. Ontem vi ali nas redes sociais que a filha do presidente do Sindicato do Ensino Superior terá sido atacada, atiraram-lhe gás lacrimogéneo por indivíduos não identificados. Nós já sabemos, porque quando quer atingir as pessoas, quer atingir, nesse caso, o presidente do sindicato, já que o presidente do sindicato está forte, é muito forte, então encontrar um caminho fácil, atacar a família. Na bandidagem, na máfia também existe regra. Regra é essa que não se ataca a família. Não é o que estamos a ver em Angola. Não é? Agora, deixaram de atacar quem critica, vão recorrer aos familiares, perseguir, matar os familiares dos críticos. Isso é errado. Não é? Até na guerra existem tréguas. Na máfia existem regras. Os mafiosos, quando dizem vamos nos combater entre nós, mas não podemos atacar a família. Então, um Estado, um governo que deve proteger as pessoas, é o mesmo que persegue, que prende, que mata. Não, ninguém pode aceitar isso. Então, o nosso desafio à sociedade é que não se sintam intimidados, porque os regimes autoritários, os regimes não democráticos, normalmente agem assim, quando não têm legitimidade para governar, E nós não temos dúvida que esse regime a qualquer momento vai colapsar. Dito dali. Então, vamos continuar a lutar, vamos continuar a exigir. Quando estão a fazer bem as coisas, vamos reconhecer, mas não aplaudir ou agradecer, porque eles não fazem com seu próprio dinheiro. O dinheiro é nosso. Não é? Ninguém pode agradecer porque obrigado, presidente, por ter colocado na escola, ou hospital, ou por as pessoas a dançarem. Não. Até ao contrário, temos que nos criticar porque fizeram tarde. O dinheiro é nosso. E esse aí, ninguém pegou o dinheiro dele, vem pela oportunidade. Nós já vamos então agradecer a Dito Dali aqui pela participação no Fórum Essencial. É ativista social, diz mesmo que nos últimos tempos tem-se assistido. Considera que os direitos à manifestação e à reunião estão a ser efetivamente garantidos? Bom dia, cara jornalista. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, o apelo que fizemos aos cidadãos para que se mantivessem nas suas respectivas casas, de modos a refletirmos profundamente o rumo em que está a seguir o nosso país, está, sim senhor, a surtir efeitos, embora ter havido algum esforço por parte do poder em tentar sabotar essa manifestação pacífica do Fica em Casa, através da promoção de algumas arruaças e cânticos, para exaltar a figura do presidente da República, como é da praxe, né? Achando que os cidadãos não têm consciência, estão a ser instrumentalizados, não pensam, e daí queriam demonstrar a correlação de forças nas ruas, não é? Para exibir e dizerem que, olha, ninguém aderiu a essa campanha Fica em Casa. Na verdade, imagens estamos a receber de várias partes de Luanda e algumas províncias também. Há um deserto social nas ruas de Luanda e uma boa parte também de outras províncias. Então está a surtir efeito esse apelo, porque mais do que sair à rua para evitar vá lá, espancamentos por parte dessa polícia partidária que não sabe ter um comportamento republicano, prender as pessoas, molestar, brutalizar os cidadãos. Então decidimos fazer diferente desta vez, ficarmos em casa para profundamente refletirmos se é essa Angola que merecemos, se é essa Angola envolvidos quase 50 anos que os nossos antepassados, os libertadores, relegaram ao povo angolano, porque não se percebe, na verdade, porque que as nossas autoridades ou o governo, o regime que governa Angola continua a ser tão insensível, não é, com o sofrimento do povo, não se importa, né, com o clamor do povo. Tanta indigência no país, tanta fome, tanta pobreza. Em Angola não se come as 3 refeições ao dia. É extremamente complicado num país tão rico,
com um povo tão generoso, tão educado, trabalhador, não é? Um povo inteligente, que tem forças para transformar o país, para desenvolver o país. O partido no poder não tem nenhuma agenda clara sobre o país, né? Não tem projeto claro e viável, execuível sobre o país. Vivemos mentiras sobre mentiras, propagandas sobre propagandas. O dinheiro do país é roubado, destinado para outros povos, né? Um dinheiro que beneficia portugueses, chineses, americanos, europeus. O povo angolano não beneficia da sua riqueza, não beneficia do potencial que o país detém. Então, isso é tão indignante, é tão revoltoso que levaria qualquer um de nós a protestar, a se indignar, não é? Enfim, então vamos refletir profundamente mais uma vez o dia de hoje e veremos o que é que vamos fazer daqui em diante. Dito dali, diz que o governo continua insensível aos problemas do povo. Eu vou lhe fazer a mesma questão, a questão inicial que lhe fiz. Considera que os direitos à manifestação e à reunião estão a ser efetivamente garantidos? Bem, estão a ser garantidos pelos nossos próprios cidadãos, né? Neste exato momento estamos em casa, mas nós sabemos que o direito à reunião e manifestação nesse país não é respeitado. O governo continua a cercear esse direito aos cidadãos. Então, é constitucional. Então, quando os cidadãos saem à rua para manifestar a sua indignação, seria de bom tom que o governo, não é, se preocupasse, procurar saber o que está a falhar, o que aconteceu. Não há água, não há energia em casa, não há comida, não há emprego. Por que isso não há se nós há 47 anos ou 48 anos estamos sempre a elaborar projetos virados à resolução dos problemas sociais? Até hoje o povo diz que não tem nada e pretende sair à rua. O que aconteceu? Então, tinham que ter essa responsabilidade para procurar saber quem falhou e responsabilizá-los porque o povo está a sair à rua, uma vez que esse governo está constantemente a lançar projetos, a lançar programas, mas programas esses que são falíveis, estão cada vez mais a falhar, não trazem resultados palpáveis na vida do cidadão, não conseguem trazer comida à mesa dos cidadãos. É isso que o governo tem que fazer, é isso que o presidente tem que fazer, é questionar quem falhou, quem desviou dinheiro, quem desviou os projetos destinados à resolução dos problemas sociais e não é mobilizar um contingente militar para brutalizar quem está a exigir a prestação de conta, quem está a exigir a realização dos seus problemas, a concretização dos seus direitos. Isso não cabe na cabeça de um governo democrata. Na verdade, estamos num regime autoritário, não nos surpreende o que tem estado a acontecer no nosso país. Então, o direito à manifestação, pelo menos hoje, os cidadãos estão a respeitar e garantir isso aqui em casa. Mas quando ousamos sair à rua para manifestarmos diante de quem é de direito, para mostrarmos que as coisas não estão a correr bem, as coisas não estão a andar, pegam os cães, lançam contra os manifestantes, pegam a polícia, gás lacrimogêneo, lançam contra os cidadãos. Isso não é respeitar os direitos humanos, porque o direito à manifestação e reunião é parte daquilo que foi consagrado, não é, nas Nações Unidas, em 1948. Quando foi promovido a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, continuamos a ter um governo que cerceia constantemente os nossos direitos, pisoteia a Constituição, não respeita as leis do país. E nós, enquanto cidadãos, nos resta um caminho, a desobediência civil, continuar a exigir, continuar a protestar, continuar a lutarmos, até que efetivamente um dia esse país se torne um Estado democrático de direito, onde poderão os cidadãos viver de acordo ao seu trabalho, de acordo àquilo que cada um de nós sabe fazer ou não, mas pelo menos o cidadão será respeitado, será dignificado, será valorizado e terá as 3 refeições às suas mesas. Dito dali, nós vamos agradecer então aqui pela participação no Fórum Essencial e continuação de um bom dia. Ok, muito obrigado, bom trabalho, estamos abertos. Podem nos contactar quantas vezes quiser. Bom dia, cara jornalista.
saudar também aí os nossos os caros ouvintes. Bem, relativamente à questão que me coloca concernente ao pronunciamento do governo provincial de Luanda, que pretende colocar mais meios de transportes à disposição dos luandenses, eu acredito que a medida é positiva, porque tem sido bastante duro, né, os cidadãos da cidade de Luanda enfrentarem filas longas para ter acesso a um bilhete, não é, de Ateculo, ou então da Sidra, ou da Macon, coisa assim. Então, se o governo achou que deve colocar mais autocarros na via para acudir às dificuldades que os cidadãos vêm passando, né, vamos aplaudir a ideia, vamos efetivamente dar uma nota positiva. Mas é necessário também fazer lembrar o seguinte: o governo já prometeu várias vezes colocar à disposição dos cidadãos mais autocarros. Desde 2012 até hoje, autocarros esses que não se faz sentir, não vemos por onde vão. Fazem reportagem, apresentam na TPA uma fila de autocarros, não é, dando conta que são os autocarros que vão ser colocados à disposição dos cidadãos. Mas depois daquela reportagem, as pessoas vão à rua, né, nem um nem outro autocarro não vemos. Não sei com que carga de água que o regime, que o governo promete, mas não executa. Quanto tempo, ou seja, anualmente, né, só nos prometem colocar mais autocarros na via, não colocam. Não sei por onde param. Mas também há um porquê. Não colocam autocarros na via, porque essa gente, esses governantes, têm frotas de táxis que fazem serviços de táxi a nível de Luanda, não é? Os chamados quadradinhos, viaturas personalizadas, pertencem a essa elite, pertence a esse dirigente. Então, colocando autocarros na via para facilitar a vida do povo, estaria a dificultar também o negócio deles. Daí, não é, simulam esse comportamento, estão a colocar mais autocarros à disposição dos cidadãos, mas efetivamente não colocam. Nós estamos lembrados que o anterior governador, que a terra seja leve, né, o saudoso Luther Rascova, fez a mesma promessa, que o governo colocaria 100 autocarros na via. Infelizmente, nunca vimos esses autocarros até hoje. Quando entrou também o senhor Mendes de Carvalho, prometeu a mesma coisa, que colocariam autocarros à disposição dos cidadãos, que é para descongestionar o fluxo, não é, de cidadãos que ficam amontoados nas paragens de táxi, por falta de táxi. Até hoje nunca vimos nada. Agora esteve também a ex-governadora, a senhora Joana Lina. A promessa é a mesma: vamos colocar autocarros, os cidadãos estão a passar mal. Envolvidos 2 anos, até que foi escorraçada de Luanda, não vimos também nem autocarros, não é? Agora vem outra promessa com Manuel Homem. Quer dizer, essa gente adora entreter o povo, adora manipular o povo, adora governar sobre mentiras, e isso não ajuda a vida dos angolanos. Não é? Nós estamos recordados que Luanda, quando há chuva, quando há uma greve, os táxis ficam difíceis, as pessoas não vão trabalhar, as pessoas não vão à procura de sustento para seus filhos por falta de táxi. Ou muitas das vezes os taxistas aproveitam-se da situação, fazem linhas curtas, que é para explorar cada vez mais o bolso do cidadão, que já anda arrebentado, que já anda cansado de ser roubado, de ser explorado. Então é necessário que as nossas autoridades sejam sérias, não é?
quando prometem, cumpram. Mas Até porque este projeto dito dali é específico, não vai ser autocarros para amanhã, para o período matinal, mas sim para o período noturno, seja de madrugada, das 22 horas até as 6 horas. Na verdade, nós queríamos saber que se, na sua opinião, não, não é este projeto... eu tenho minhas dúvidas, é isso que eu acabei de falar aí, a jornalista Ana, que essas promessas são anteriores. Não sei se lembra, havia problema a nível das escolas, né, sobretudo os estudantes que que estudam de noite, né, ou que estudam de noite até agora, enfrentavam os mesmos problemas, apresentaram reclamações ao governo provincial e à Polícia Nacional que os cidadãos estavam a ter dificuldades de se locomover, saírem das escolas para as suas casas por falta de autocarros. Então, esses autocarros que supostamente o governo havia entregue ao governo provincial, o governo provincial, por sua vez, licenciou empresas, não é, que venceram também, supostamente, os tais concursos para a fazer o serviço de táxi. Até hoje nunca vimos. Agora, vamos lá ver se essa promessa, se o Manuel Homem vai ser mesmo homem, não é? E cumprir com a sua palavra e colocar os autocarros à disposição dos cidadãos para que possam circular no período noturno para ajudar os cidadãos a se locomover de um ponto para outro. Isso é só em Angola que assim funciona. Nos países dos outros, aqui na vizinha República da Namíbia, não existe esse problema. O nosso país é 2 vezes mais rico, ou 3 vezes mais rico do que a Namíbia. Mas lá o táxi é 24/24. É tão orgulhoso que até motorizadas, né, são 24/24. Mas nosso país, essa gente não está interessada em resolver os problemas sociais. Eles sabem que se melhorar a vida do angolano, amanhã o angolano não vai obedecer mais às manipulações do sistema. É isso que eles não gostam. Não é? Pronto, vamos dar o benefício de dúvida ao senhor Manuel Homem, que nos mostre mesmo que é o homem de verdade e resolve esse problema, porque não basta prometer. Esse povo já anda farto das promessas, já anda cheio das promessas. Infelizmente não aparece um político sério que diz: epa, eu falei hoje, amanhã resolve o problema do povo. Não existe. Não existe. Não é hoje que vamos acreditar no governo do MPLA, não é? De intenções boas já andamos cheios. O que queremos é a execução, o que queremos é colocar quando o povo precisa. No entanto, como eu disse anteriormente, essa medida é positiva, é boa, se for verdade. Se o governo cumprir mesmo que vai colocar esses autocarros, vamos, sim senhora, não é, reconhecer que efetivamente estão a fazer um bom trabalho. No entanto, mas se mentir, se faz parte do pacote das mentiras, é mais um fiasco, é mais um estresse na vida do cidadão, é mais o aborrecimento que vão criar na consciência do povo angolano. E nós agradecemos Dito Dali pela participação, ativista que deixou o comentário no Fórum Essencial, diz que o projeto é bom e que vale a pena esperar. Vale ouvir mais uma opinião de Dito Dali, é ativista. Muito bom dia, Dito Dali, bem-vindo ao Fórum Essencial. Com essa repressão contínua, é momento de se refletir e trocar de uma vez por todas o modo de se manifestar. Bom dia, cara jornalista. Bom dia extensivo aí aos nossos ouvintes. É para dizer que neste final de semana o regime realizou a Marcha pela Paz, não é? Para passar a ideia ao mundo e a Angola que vivemos num momento de tranquilidade. Isso é muito bom, que exaltemos a paz. Mas não pode ser uma paz de conveniência, uma paz onde o MPLA continua a impor as suas ideias, continua a promover intolerância no país. O que nós vimos foi vergonhoso, não é? O regime promoveu uma suposta marcha pela paz, mas do outro lado, o MEIA, né, o movimento dos estudantes de Angola, promoveu uma marcha que visava essencialmente não só confortar os professores que
estão em greve, mas também manifestar descontentamento, o repúdio face ao silêncio silêncio criminoso, né, em que o regime a que o regime se remeteu, não aceita dialogar, não quer dialogar, não quer sentar à mesma mesa de negociações com o sindicato dos professores do ensino superior, porque há um caderno reivindicativo que já tinha sido colocado à mesa e compete agora ao Ministério do Ensino Superior, não é, atender reivindicações dessa classe dos professores. Mas o que vemos é o quê? O regime continua arrogante, continua teimoso, não quer dialogar com ninguém. Como é que vamos ter uma qualidade de ensino em Angola quando o professor continua a viver uma vida péssima? Ou seja, a qualidade de ensino em Angola deve estar acompanhada com a qualidade de vida do professor. Continuamos a ter universidades no país onde não há centro de pesquisas, não há bolsas de financiamentos, não há laboratórios. Quer dizer, como é que vamos ter ensino de qualidade quando as instituições de ensino não tem praticamente nada para se promover o ensino de qualidade? Nós vimos também na campanha eleitoral do MPLA, o slogan era qual? Pela paz, né, desenvolvimento e democracia, ok, em Angola. Mas que tipo de paz? A paz que eu aprendi, a paz pressupõe a estabilidade financeira e econômica do cidadão, a estabilidade social, estabilidade política, estabilidade cultural. Então, se formos à realidade, isso não existe. Nós continuamos a ter cada vez mais cidadãos pobres, ou seja, há um empobrecimento coletivo que foi propositadamente montado para que o angolano não progrida, para que o cidadão não consiga se impor. Esse é um outro dado. Continuamos a ter também no âmbito político, né, intolerâncias gritantes, onde um regime acha que tem que impor a sua vontade, quer no parlamento, quer dentro das organizações partidárias. As discussões no parlamento não têm merecido um consenso, não consegue acolher as ideias dos outros. Mas que tipo de paz é essa? Quer dizer, uma paz de conveniência. É verdade que há o calar das armas, não é? É verdade que o que houve, na verdade, é uma paz militar, né? Os militares sentaram, negociaram essa paz. Mas nós costumamos apelar que essa paz tenha que ser negociada com os políticos e não militares, né? Hoje, a nível das Forças Armadas, o braço armado, o ex-braço armado das falas pertencente à UNITA, convive muito bem com os indivíduos que vieram da FAPLA ou das FAPLA. Ou seja, os indivíduos que eram da extinta FAPLA passaram agora para o Exército Único, conseguem conviver com os ex-militares da UNITA, na fala. Não existe problema no exército angolano, porque unificou-se o exército e há uma convivência pacífica, há uma relação de irmandade, porque eles perceberam que a guerra não é coisa boa. A guerra, para além de ser destrutiva, do ponto de vista das infraestruturas econômicas, também devastou vidas humanas. E aí convive-se muito bem nas Forças Armadas. Ao passo que na vertente política não existe isso. Continuamos a ter um João Lourenço, promove marchas pela paz, mas não consegue sentar com o Adalberto da Costa Júnior para negociar a transição política, para discutir questões candentes que enfermam a nossa política angolana, a economia, no âmbito social, não consegue sentar com as lideranças partidárias. Que tipo de paz é essa? Isso é uma intolerância política que nós continuamos a viver no país. Mas então, eu vou aqui vou insistir na primeira questão, na questão, na verdade, que a única que lhe coloquei logo de início, mas continua a se verificar um regredir da liberdade de expressão, quando o próprio governo de João Lourenço fala no progredir da liberdade de expressão. Aliás, esta detenção, a última deste fim de semana, ocorreu numa altura em que o partido no poder considera legítimas as reclamações
manifestações da juventude. Dito dali, é momento de se refletir e trocar de uma vez por todas o modo de se manifestar. Bem, o presidente da República é hipócrita quando ele sai a público para dizer que são ilegítimas as reivindicações dos jovens, as manifestações. E quando os jovens saem para reivindicar, para manifestar qualquer descontentamento, para exigir do executivo que resolva os problemas sociais, o mesmo executivo faz mobilizar o contingente militar para reprimir os cidadãos, não é? Prende, persegue de forma arbitrária. Isso não é justo. Hoje é tão vergonhoso também de saber que todas as instituições que fazem avaliação, ou as avaliações no âmbito da liberdade de expressão, de imprensa, a qualidade da democracia, Angola continua a estar na corda, Angola continua a ter uma avaliação péssima. Então, temos que refletir o que é que esse regime quer. Mas mais do que refletir o que é que esse regime quer, nós, os cidadãos, temos que continuar a resistir. Nós temos de persistir, lutando para que Angola se torne efetivamente uma democracia. Mas de que forma a juventude vai continuar a persistir, não é, quando os direitos ou os protestos são constantemente impedidos? Bem, os angolanos têm que perceber que os direitos não são dados de bandeja, os direitos não caem do céu. A história provou-nos que os estados que são os democráticos, elas lutaram, né, esses estados lutaram para que os seus países se tornassem numa democracia efetiva. E os cidadãos desses países, os seus sistemas de governo é democrático e de direito de facto, as suas liberdades estão garantidas. É o mesmo que temos que fazer aqui. Acredita que isso um dia se possa melhorar? Vai, nós já transitamos de períodos muito difíceis, né? Então estamos num período em que aquilo que fazemos, o regime até consegue recuar. No passado não havia isso. Estamos recordados do que ocorreu no 27 de maio, estamos recordados do que ocorreu na Sexta-feira Sangrenta, estamos recordados do que aconteceu em 75. Então, essas fases todas foram fases de resistência, ou seja, direito à resistência. E vamos ultrapassar essa fase. Basta os angolanos unirem-se, basta os angolanos tomarem consciência que, na verdade, são sujeitos de direitos e deveres, que precisam viver num país não só democrático, mas que vivam com dignidade, que não faltem as ter refeições à mesa dos cidadãos. Então, eu acho que vamos, sim, senhora, chegar lá. E para chegar lá é com o derrube desse regime. Não está distante que esse regime, tarde ou cedo, vai cair na rua, porque pela via eleitoral temos estado a perceber os angolanos não votam no MPLA, mas o MPLA rouba o mandato do povo, a semelhança do que aconteceu nas eleições de 2022. O povo escolheu, né, uma outra frente, uma outra organização política, mas o que o regime fez? Roubou novamente o mandato do povo, roubou as eleições. E o que temos de fazer é o quê? Já estamos consciencializados. Pela via eleitoral esse regime não vai sair. Então temos que usar outros meios. A luta não violenta deve ser desencadeada. Quer dizer, uma luta pela democracia sem usar os meios violentos, vamos conseguir lá. Dito dali. Quantas ditaduras caíram no mundo, usaram simplesmente rosas e a Constituição. As ditaduras caíram. E o mesmo que vai acontecer em Angola. Dito dali, vou aqui agradecer a participação aqui no Fórum Essencial. É ativista, diz que só com resistência é que as coisas vão melhorar.